Olá pessoal, nas duas últimas aulas, a gente trabalhou alguns conceitos básicos sobre planilha eletrônica e a partir de agora a gente vai elaborar uma planilha prática, para utilizar esse software, Então, eu elaborei uma planilha básica aqui para cálculo de notas, tá? Então, nessa planilha a gente tem uma lista de alunos, cada aluno tem 3 notas. Então, o objetivo é que nós calculemos a situação parcial do aluno, com a média parcial, e a situação dele. É, Nós calculemos também a média após o exame, caso esse aluno tenha ficado de exame, e calculemos a situação final, tá, pessoal? E a gente vai também trabalhar com algumas fórmulas para estatísticas, por exemplo, contagem, e também na geração de gráficos. Vamos trabalhar com geração de gráficos, tá, pessoal? Eu coloquei aqui 3 tipos de gráfico, gráfico de pizzas, de colunas e de barras, tá? Então, assim, nas próximas aulas eu vou desenvolvendo, essa planilha passo a passo para vocês irem compreendendo, como que a gente utiliza a ferramenta para a criação desse tipo de planilha. E aí na postagem que eu vou fazer na sala de aula, pessoal, cada aluno vai receber uma planilha em branco, tá? No caso, atividade 02, tá? Bio 120. E na postagem também vai ter esse arquivo aqui de texto com uma lista de alunos. Então, como que a gente vai começar o desenvolvimento dessa atividade, tá? Eu vou selecionar aqui essa lista de alunos, e vou colar na primeira célula da minha planilha, no caso, na célula 1 aqui. Só eu selecionar Ctrl C para copiar, eu clicar na primeira célula, Ctrl V para colar. Eu vou, para mim, redimensionar essa coluna, pessoal, a coluna A, de acordo com o tamanho do nome, é só eu clicar 2 vezes, entre a coluna A e B, que ele já vai redimensionar, Então, vamos observar aqui por onde que a gente vai começar a elaboração dessa planilha. Primeiro, a gente tem uma coluna, antes do nome, com o número, e eu tenho 2 linhas aqui em cima, ó, com os cabeçalhos. Então, como que eu posso fazer isso na minha planilha? Eu vou inserir uma coluna antes para a gente poder colocar o número, Então, eu vou clicar com o botão direito na coluna A, tá? Inserir um à esquerda. Eu vou redimensionar essa coluna aqui agora. Tá? E vou selecionar da linha 1 até a linha 2, porque eu quero inserir 2 linhas, Botão direito, inserir, tá? 2 acima. Então, agora a gente já tem um espaço aqui para colocar o número e o nome, pessoal. Essas células, essas 2 linhas são mescladas aqui no número, então eu vou usar a opção mesclar células, tá? E vou digitar número. Essas duas células também, a B1 e a B2, elas são mescladas, tá? E eu vou colocar aqui o título como nome. E a gente vai fazer agora essa numeração sequencial. Então, como que eu faço ela? Se você colocar o número 1 numa célula, e usar o auto-preenchimento, pessoal, lembra que esse quadradinho no canto inferior da célula é a alça de preenchimento, o que vai acontecer? Ele vai repetir esse número, tá? Mas se a gente quiser, que ele continue sequencialmente, é só eu pressionar a tecla Ctrl no teclado enquanto eu uso o auto-preenchimento. Então, quando eu faço o auto-preenchimento com a tecla Ctrl pressionada, ele faz o intervalo numérico, ele continua a sequência numérica desse número, tá? Então, fica bem mais rápido para a gente poder fazer. E agora, para fazer os cálculos, a gente precisa criar esse cabeçalho, pessoal? Primeira coisa que a gente vai fazer é montar a estrutura dessa planilha. Então, eu tenho aqui 3 colunas para as notas, observando aqui que esse título notas, ele ocupa 3 colunas, a C, a D e a E. Então, eu vou mesclar essas 3 células, usando a opção aqui, mesclar células, para mim colocar notas. E agora aqui embaixo eu vou colocar N1. Se eu usar o auto-preenchimento, automaticamente ele continua N2 e N3 a sequência, tá? O auto-preenchimento aqui para a direita. Eu tenho a situação parcial, que ocupa 2 colunas, a coluna F e a G. Então, eu vou mesclar essas 2 células aqui também, para a gente colocar aqui situação, tá? Parcial. Então, eu tenho a média e a situação. Eu vou colocar aqui nessas células, média, tá? E situação.
A próxima coluna a gente tem nota de exame e média pós-exame, tá? E essa aqui a gente tem uma mesclagem de células. Eu vou mesclar, né, a célula H1 e H2. Tá? Se eu usar o autopreenchimento para a direita, ele já copia a mesclagem para outra coluna, tá, pessoal? Então, colocar nota exame e aqui média, né, após exame. Ó. Média após exame. E aí a coluna J e a coluna K nós temos a situação final, tá, pessoal? Então eu vou mesclar, né, a J1 até a K1, colocar situação final, e a gente tem aqui a média e a situação, tá? O que acontece aqui, pessoal? Vocês percebem que, primeiro, né, eu destaquei o cabeçalho utilizando um recurso negrito, né, e itálico. Então eu posso fazer isso selecionando todos os dados do cabeçalho, né? Eu coloco aqui negrito e itálico. Eu também vou alterar o alinhamento horizontal para o centro e o alinhamento vertical para o centro também. E é importante, né, eu utilizar aqui a quebra de texto, ó, ajustar para que, igual nesse caso, média após exame, o texto se ajuste de acordo com a largura da célula. Eu vou selecionar a linha 1 e até a linha 2, né? E depois vou clicar aqui no meio entre delas e arrastar, só para aumentar um pouco a altura do cabeçalho. Tá? Então, lembrem que quando eu clico numa linha, no caso aqui a linha 1, arrasta até a 2 e aumento aqui a altura delas, elas aumentam de forma igual, né? Proporcionalmente igual. Então, continuando aqui, pessoal, vocês percebem que alguns grupos de dados semelhantes, eles estão com um cabeçalho com cor diferente. Para que isso? Para a gente conseguir, né, visualmente identificar os grupos de dados, né, de forma fácil. Então, olha como é que fica aqui para mim identificar, né, e olha nessa planilha. Né? Vocês percebem que é muito mais rápido identificar os valores nessa daqui. Então, eu selecionei esses grupos, né, e aqui em cor de preenchimento, tá, eu fui atribuindo uma cor de preenchimento para esses grupos. Tá? Então, situação parcial, tá? Nota do exame, média após exame e situação final. Só lembrando, né, que essas linhas elas não saem na impressão ou na exportação em PDF, tá, pessoal? Então a gente precisa colocar as linhas na planilha, né? Então como que eu faço isso? Eu vou já selecionar esse intervalo de células todos aqui, ó, né, que são todas as minhas células que eu vou precisar. E aqui eu tenho a opção para colocar as bordas, né? Eu vou alterar a cor dela aqui, colocar um pouco cinza, né? E aplicar todas as bordas, tá? Para ficar com minha planilha com todas as bordas. Um detalhe que eu coloquei aqui no nome, o cor de preenchimento cinza, e a gente esqueceu de alinhar os números aqui, ó, no centro. Então eu vou alinhar horizontalmente os números no centro também. Lembrando que quando eu clico, né, no título de uma coluna, ele já seleciona todas as linhas dessa coluna, então fica mais rápido quando eu quero formatar, tá, pessoal? Então a gente tem aqui a estrutura da planilha pronta, né? E eu preciso preencher os dados das notas, pessoal. Lembrando que eu não vou, essas notas são fictícias, né? Só que eu não vou ficar digitando uma por uma, 50, 70, né? 15, por exemplo. Nós vamos utilizar uma função do Excel para gerar uma nota aleatória para a gente, tá? Então, a primeira função que a gente vai usar nessa planilha, ela é chamada de aleatório entre, ó. Então, ele vai gerar um número inteiro aleatório entre dois valores, tá? Então, eu vou colocar entre 20, tá? Ponto e vírgula e 100, que é o máximo da nota que eu posso ter. Então, ele vai gerar notas aleatórias entre 20 e 100 nesse caso aqui. Então, eu coloquei uma célula, agora eu posso usar o auto-preenchimento aqui para a direita, para ele copiar essa fórmula para essas outras células também. E com as 3 selecionadas, eu vou usar o auto-preenchimento para baixo, né? Para quê? Para que ele possa gerar essas notas em todas as células. Eu vou alterar o alinhamento aqui para o centro. Só que tem um detalhe, tá, pessoal? Toda vez que a gente editar uma célula nessa planilha, olha só o que acontece. Os valores eles vão ser alterados, porque eu estou usando uma função que gera número aleatório, né? E por padrão, em uma planilha, toda vez que você edita uma célula, automaticamente todas as outras são recalculadas, né?
Mas se a gente quiser que esses números eles não se modifiquem, tá? Agora que eles já foram gerados, como é que a gente pode fazer? Eu vou selecionar esse intervalo, copiar ele, Ctrl C, tá? E agora eu vou colar só o valor. Porque se eu pressionar Ctrl C, né, e é para copiar, e Ctrl V para colar, ele cola a fórmula. Mas se eu quero colar só o valor da fórmula, como é que eu posso fazer? Ctrl Shift V, tá, pessoal? Ou eu posso vir aqui em editar, né, colar especial, ó, somente valores. Tá vendo o atalho aqui? Ctrl Shift V. Então eu posso colar só formatação, só valores, tá? Ou colar a fórmula inteira que está numa célula. A gente tem essas opções. Então vocês percebem que agora, se eu editar aqui uma célula, tá? Esses valores não vão ser alterados mais. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai, né, só montar essa estrutura. Na próxima aula eu vou explicar como que a gente vai começar a fazer esses cálculos. Tranquilo?